Olá, meus queridos paroquianos virtuais. Hoje eu vou responder uma dúvida que muitos católicos têm, principalmente quando vai chegando a quarta-feira de cinzas. Como eu devo fazer o jejum da quarta-feira de cinzas? Então eu vou explicar de uma vez por todas isto para você. Espero que você entenda direitinho e possa viver bem o dia de quarta-feira de cinzas. Mas acompanhe o vídeo até o fim, para que você entenda direitinho, né? Porque também eu tenho um aviso importante para você no final. A quarta-feira de cinzas, assim como a sexta-feira santa, são 2 dias em que a igreja nos ordena, então não é uma sugestão, o jejum. Só que existem algumas regras para esse jejum, né? Algumas concessões, algumas orientações que a igreja nos dá. Então, qual é o jejum que a igreja nos ordena? Primeiro, a idade de quem é obrigado a fazer esse jejum. A partir dos 18 anos de idade até os 59 e 11 meses e 29 dias, ou seja, até os 60 anos incompletos. Então, a partir do dia que você completa 60 anos, você está desobrigado a fazer o jejum. Entendeu? A partir dos 18 até os 60. Ô padre, eu passei dos 60 ou eu tenho menos de 18, eu sou proibido de fazer o jejum? Claro que não. Você pode fazer, você só não é obrigado, ok? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, além do jejum, você é obrigado também à abstinência de carne, ou seja, não comer carne nesse dia quando você for fazer a sua refeição. Eu vou já explicar. Você pode comer peixe, você pode comer ovo, mas você não pode comer nenhum tipo de carne, tá? Então, nem frango, nem carne de vaca, nem carne de bode, nenhum tipo de carne. Apenas peixe e ovo, ok? Então, a abstinência de carne, ou seja, a proibição de não comer carne, ela é maior do que a proibição do jejum. Ela vai desde os 14 anos até o fim da vida, certo? Ô padre, mas os meus filhos, né? Eu sou casado, eu tenho filhos de 13, de 12 anos, é proibido? Não. Quando a gente fala que é obrigado, a gente não está dizendo que é proibido as outras idades, né? Pelo contrário, eu pessoalmente, agora que é o padre Leonardo, eu daria até um conselho que naquela casa, na sua família, se a sua família for toda católica, obviamente, então que todos, inclusive as crianças, façam abstinência de carne, ok? A abstinência de carne é obrigatória dos 14 anos até o fim da vida. Então também os idosos são obrigados a fazer abstinência de carne. Mas como é que a gente faz o jejum? Então, o jejum que a igreja nos orienta, né, que nós somos obrigados, é fazer apenas uma refeição. Então, durante o dia, nós temos 3 refeições, tá? Normalmente. Você pode fazer lanches, mas existem as 3 refeições principais. Quais são elas? O café da manhã, né, ou desjejum, né, chamado café da manhã aqui no Brasil, o almoço e o jantar. Então são as 3 principais refeições. Você pode dizer, padre, mas o meu café da manhã não é uma principal refeição. Tá, o seu, né? Mas em muitas regiões, né, principalmente eu sou nordestino, nosso café da manhã é muito bom. Né? Tem tapioca, tem cuscuz, tem carne de sol, né? Tem carne no café da manhã, tem ovo, tem um monte de coisa. Né? Se você vai para um hotel, por exemplo, o café da manhã é uma mesa farta. Né? Então, o café da manhã é sim uma refeição importante, é uma das principais refeições, são café, almoço e janta. Então, qual é o jejum da igreja? Você escolhe uma dessas 3 refeições para fazer, tá? E faz somente ela completa. Por exemplo, se você faz o café da manhã, na quarta-feira de cinzas, você não faz nem o almoço, nem o jantar. No lugar do almoço e do jantar, você faz um pequeno lanche. Você come de forma bem reduzida, um pequeno lanche. Se você almoça, então você não vai tomar café da manhã. Você pode fazer um pequeno lanche, uma coisa bem reduzida em comparação com aquilo que você faz sempre. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Meu café da manhã é muito simples, né? Eu como um ovo. Um ovo, um pão, um biscoito, com pouco. Então eu vou ter que comer menos ainda. Não vou comer a mesma coisa, senão não estou fazendo sacrifício. Então se eu como um ovo, eu vou ter que comer, sei lá, meio ovo. Ou somente um cafezinho com um biscoitinho. Algo muito pouco. Entendeu? Então se você escolhe o almoço, você vai fazer
um café da manhã muito reduzido em relação ao que você faz, e o jantar também, você vai fazer só um lanchinho. Claro que você não vai comer nada entre uma refeição e outra. Se você escolhe o jantar, você nem vai fazer o café da manhã normal e nem o almoço normal. Acho que está bem compreendido isso, né? Então, o jejum e a abstinência de carne é o dia inteiro, ou seja, a partir do primeiro minuto, né, da quarta-feira de cinza até a meia-noite, né, o dia inteiro. Tem alguns lugares aí que tem uma mania, abstinência até 18 horas, até o pôr do sol. Não, não tem isso, a gente não é judeu, tá, gente? Então, a abstinência de carne é o dia inteiro. E o jejum, fazer só uma refeição naquele dia. Passou da meia-noite, aí você abre a geladeira, pode comer a geladeira toda, né? Só que eu acho que isso é um pouquinho meio guloso, né? Mas tudo bem, não é proibido. Se você quiser esperar passar da meia-noite para comer mais, pode, né? Assim, no duro, pode, tá bom? Padre, nessa única refeição que eu fizer, digamos que eu vou escolher fazer o almoço, posso comer doce? Qual é a lei da igreja? Fazer uma refeição. Proibir de comer doce? Não. Não crie leis. Não invente leis. O pessoal tem mania de criar lei, né? Ah, mas se eu comer doce quebra o jejum. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Ah, mas se eu tomar Coca-Cola quebra o jejum. Quem foi que disse? É proibido. Não. Atenha-se ao enunciado da norma, tá? De modo muito simples. Não crie leis, não seja escrupuloso. Então, se a igreja diz que é para fazer uma só refeição, então é refeição normal. A única coisa que você não vai poder comer nesta refeição que é carne. Por quê? Porque é jejum e abstinência de carne. Ok? Vamos resolver agora algumas exceções. Então, eu disse que a abstinência de carne era para todos a partir dos 14 anos até o fim da vida. Ah, padre, mas e o idoso, o velhinho, está muito fraco, está doente. A senhora grávida, né? Uma pessoa, eu tenho um problema de saúde, estou internado. Veja, se você tem uma impossibilidade física, então você está dispensado, tá bom? Então, impossibilidade física, né? Se aquilo vai lhe fazer mal, gravemente mal, né? Não é porque eu tenho dor de cabeça, por isso não vou fazer jejum. Não, isso não é uma impossibilidade física, isso é um incômodo que você vai oferecer a Deus. Mas isso não é uma impossibilidade física, é se você está doente, né? Se você está realmente doente, se você tem realmente um problema, que se você não comer, você vai passar mal, você pode até ir para o hospital, você vai, enfim, é quase como uma impossibilidade, uma recomendação médica, tá? Então você não vai passar mal por causa disso, tá bom? Então se você tem uma impossibilidade, então você não vai fazer nem o jejum, nem a abstinência. Se bem que eu acho difícil que haja alguma impossibilidade, algo que impeça você de não comer carne, porque a carne pode ser substituída por qualquer outra coisa, né? O próprio peixe, o próprio ovo, né? A carne é bastante substituível, né? Agora, realmente, existem doenças, existem situações físicas e que o jejum não será possível. Então, nesse caso, você não precisa pedir dispensa a ninguém, você já está dispensado. Aí, eu sugiro que você faça qualquer outra penitência, reze o rosário, faça uma visita ao Santíssimo, dê uma esmola como caridade, tá bom? Vou falar agora sobre as cinzas. As cinzas são muito importantes, né? Todo mundo gosta de receber as cinzas, né? Esse ano existe uma orientação acho que é da Santa Sé, né, para que coloque as cinzas sobre a cabeça, né, e não na testa. Eu queria só dizer aos reclamões de plantão, né, que colocar as cinzas sobre a cabeça não é nada de extraordinário, né, no rito antigo, né, na forma tradicional, que é a forma que eu celebro sempre, né, porque eu sou da forma tradicional. As cinzas podem ser colocadas na cabeça, é até um gesto bíblico, então não se escandalizem se na sua diocese, na sua paróquia, as cinzas são colocadas na cabeça. Então isso aí é um gesto bem tradicional, só que são colocadas com o dedo, não com saleiro, né? Ou com qualquer outro objeto, né? Cuidado com as breguices aí. Então o padre coloca a cinza na cabeça em forma de cruz e diz as palavras, né? Lembra-te que és pó e ao pó retornarás, ou acho que no Rito Novo também é convertei-vos e crede no Evangelho. Mas enfim, antes de falar das cinzas, eu queria fazer um convite para você. E sabe que eu lancei um curso novo sobre confissão,
Exatamente, um curso completo para você aprender a confessar. Então, se você quiser conhecer este curso, né, são mais de 30 aulas em que eu vou explicar tintim por tintim todos os detalhes da confissão e vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para que você conheça, tá bom? Mas voltando lá para as cinzas, quem é que pode receber as cinzas? Qualquer pessoa, tá? As cinzas é um sinal de penitência, então não precisa você estar em estado de graça, ou você já ter recebido a crisma, ou você... Não, é um sinal de penitência, é um sacramental, não é um sacramento. Então, qualquer pessoa pode receber as cinzas, tá bom? Então não fique em crise se você não confessou. E se você não pode ir para a missa das cinzas, não tem problema, porque não é preceito, você não é obrigado a ir para a missa das cinzas. Coisa que muita gente acha que é obrigado, mas não, você não é obrigado a ir para a missa das cinzas, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários para eu responder, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com outras pessoas e não deixa de ver o curso que nós acabamos de lançar sobre a confissão, que eu tenho certeza que você vai gostar. Deus te abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.